Olá, esse é o Panorama da Educação, um espaço virtual para a gente apresentar as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também para a gente discutir o que acontece de importante no cenário educacional. E quem está aqui com a gente mais uma vez é o titular da nossa cátedra, professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Um bom dia, uma boa semana para todos nós, iniciando mais uma semana de trabalho, depois de uma semana muito dura, com muitos acontecimentos e que precisamos, de alguma maneira, trazer à baila aqui na nossa conversa desta semana. Exatamente, professor. Então, vamos lá discutir esses assuntos. Bom, na semana passada, uma proposta de emenda à Constituição que traria medidas fiscais para permitir a retomada do pagamento do auxílio emergencial, incluiu um item preocupante: o fim do piso de investimentos governamentais em educação e em saúde. No caso da educação, esse piso prevê que estados e municípios apliquem na área 25% de sua receita. Na sexta-feira, dia 26, o relator da proposta, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, desistiu de incluir o fim do piso e deve apresentar uma nova versão agora nessa segunda-feira. Professor, por que esse piso é tão importante e que impactos o fim dele traria para o ensino público? Olha, Thaís, esse desejo que vem da área econômica já de um ano atrás de acabar com o piso, não é, de gastos em educação e em saúde, né, na perspectiva de dar maior autonomia orçamentária ao governante. A gente sabe, para quem já foi gestor público, como no meu caso, que nós temos prefeitos e prefeitos, governadores e governadores, né, que alguns, infelizmente, veem a educação ainda como despesa, né, como gasto, e não como investimento. E a gente sabe que o investimento em educação, os resultados não parecem de imediato, né? Você tem que fazer um trabalho de médio e longo prazo, de monitoramento, para verificar se as políticas estão dando resultado em termos de aprendizagens escolares dos estudantes, enfim. E, às vezes, o governante quer ter resultados de curto prazo, pensando na sua reeleição ou eleição, ou mesmo algum outro cargo que vai, de alguma maneira, dar continuidade à vida pública dele. E se esquece da educação. Obviamente que, se você tira esse mínimo, né, da receita prevista para a educação, no caso, 25%, ele teria logo um impacto imediato em relação à questão do Fundeb. O Fundeb, que foi uma luta enorme de 2, 3 anos, né, de toda a comunidade educacional desse país, que se mobilizou, né, intensamente no ano passado para a sua renovação com outro patamar, inclusive do ponto de vista de maiores investimentos do governo federal no âmbito do próprio Fundeb, né, a gente claramente já se passasse algo como o senador Márcio Bittar estava propondo, o Fundeb seria impossível de ser implementado. E o impacto é enorme, porque ele ajuda principalmente os estados e mais ainda os municípios de menor poder econômico, né, que precisam naturalmente dessa redistribuição proveniente do Fundeb. E aí isso impacta na questão do salário dos professores, isso vai impactar também nesse modelo redistributivo para a redução da desigualdade educacional, mas, felizmente, a mobilização nacional se fez de uma maneira muito rápida, influenciou diretamente os parlamentares, em particular os senadores, né, que rechaçaram, desde o primeiro momento, qualquer tentativa de inserir nessa PEC do auxílio emergencial a exclusão do piso de gasto
né, em educação e saúde. Mais uma grande vitória, né, da sociedade brasileira. Bom, mudando um pouquinho de assunto, professor, no evento da Abre Livros e da Unibis Cultural, do qual o senhor participou na quinta-feira passada, o senhor citou um dado alarmante em relação à aprendizagem. 95% dos estudantes que terminam o ensino médio saem sem saber o que deveriam em matemática. Esse índice integra os resultados do SAEB, que foram divulgados na semana passada, e reflete uma realidade anterior à pandemia. A gente não se cansa de discutir aqui a desigualdade educacional que já existia antes da pandemia de Covid-19 e vai se agravar com todo esse cenário. Dá para dizer que mesmo diante desses índices, existe luz no fim do túnel, professor? Bom, vamos por partes aí, né? Em primeiro lugar, os resultados do SAEB, edição de 2019, né, aferidos a partir do percentual de alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa e matemática, né, que representa um determinado número de alunos em relação ao total, que alcançaram um certo número de pontos na prova do SAEB, no exame do SAEB. E o resultado foi desastroso, né? No ensino médio, como você bem disse, no Brasil, somente 5%, fazendo a leitura agora com relação àqueles que aprenderam o que seria esperado, só 5% aprenderam o que seria esperado em matemática ao final do ensino médio, né? Imagine que no estado do Amapá ou no Pará, nesses dois estados, apenas 1% dos alunos da rede pública aprendem o que seria esperado em matemática. É uma vergonha nacional, né? E o problema é que a aprendizagem em matemática não começa no ensino médio, né? Começa principalmente nos anos finais, né? E isso pode ser também aferido com base nesses resultados do SAEB de 2019, que foi um belo trabalho realizado, né, de tabulação pelo IED, né, que é um grande parceiro da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, né, que tabulou esses dados e também nos mostrou que é um desastre também nacional a matemática no 9º ano do ensino fundamental. Quer dizer, é um processo em cascata, né, um efeito dominó em relação à aprendizagem matemática, que chega ao seu ápice ao final do ensino médio. Então, o Brasil tem universidades, o Brasil tem excelentes matemáticos, né, tem uma sociedade brasileira de matemática que é muito ativa, as Olimpíadas da Matemática. É preciso fazer alguma coisa, é preciso o país acordar e preparar professores de matemática para que os alunos aprendam. Os alunos não estão aprendendo nada. A matemática é chata. A matemática, como é ensinada hoje, na maioria das vezes, o aluno não aprende. Diferentemente, quando a gente percebe professores inspiradores, felizmente são poucos, né, que procuram fazer com que os seus alunos aprendam, né? Dá um exemplo, lá em Cocal dos Alves, né, no interior do Piauí. São resultados fantásticos. E começou com um professor de matemática, inspirador, inovador, dentro das Olimpíadas da Matemática, e começou a mudar. É um município pequenininho, mas está lá para aprender, né? Para ver como eles estão fazendo. Né? O Brasil precisa, como eu costumo dizer, aprender com o Brasil. Né? E precisamos fazer alguma coisa. Não dá mais para a gente ficar patinando na aprendizagem na matemática. É bom também lembrar que os resultados em língua portuguesa não são nada promissores. Eles são menos ruins, não é? Como nós poderíamos dizer, em relação à matemática, mas são também preocupantes, né? Então, a gente precisa realmente fazer um grande esforço para melhorar a aprendizagem escolar nessas duas disciplinas que são basilares para a aprendizagem das demais disciplinas, né? Sem uma boa matemática, o aluno não aprende física nem química, do ponto de vista dos conceitos e das teorias e dos teoremas da matemática que ele vai precisar usar para resolver problemas de física e de química, por exemplo. Né? Então, precisamos fazer alguma coisa. O país precisa acordar.
Não é possível que se repita ano após ano essa situação e não se tome nenhuma decisão. Lamentavelmente, o MEC parece não entender que isso é com ele, né? Infelizmente, né? Parece que é um problema dos estados e municípios, né? Precisamos ter uma coordenação nacional, né? E acredito que vou levar esse tema para o Conselho Nacional de Educação. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para esperar um milagre. O milagre não vai acontecer se nós não prepararmos adequadamente os nossos professores para o ensino da matemática, principalmente, que é o drama maior, mas também da língua portuguesa, né, a língua materna. Então, há muito o que ser feito. Você tocou, entretanto, num ponto interessante, se há uma luz no fim do túnel. Olha, Thaís, e todos aqueles que nos acompanham, a cátedra iniciou o ano letivo, né, no seu conjunto de webinários que deverá realizar ao longo de 2021, com uma belíssima palestra do economista Ricardo Paz de Barros, que, por solicitação, em parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, realizou um estudo para determinar que fatores são importantes, estão associados à aprendizagem escolar, exatamente a esses pontos que nós estamos aqui discutindo, né? E PB, como carinhosamente é conhecido pela comunidade acadêmica, ele fez um estudo fabuloso, né? Ele conseguiu quantificar alguns aspectos absolutamente relevantes para melhorar a aprendizagem escolar, né? Ele fez, por exemplo, e nos mostrou a importância da formação pedagógica do diretor escolar no impacto da aprendizagem escolar. Nos mostrou também como um conselho de classe ativo pode também melhorar a aprendizagem, assim como a aprendizagem por pares, né? A aprendizagem, o trabalho pedagógico por pares envolvendo professores. Então, o Brasil já sabe, esse trabalho do PB foi excepcional, ele foi convidado já pelo Conselho Nacional de Educação para levar esse resultado na perspectiva, quem sabe, do próprio Conselho estabelecer algumas normas orientativas, né, para essa questão do enfrentamento da aprendizagem escolar, né? Então, já temos insumos, precisamos de decisão política, de coordenação nacional e de preparar adequadamente os nossos professores e as nossas escolas para que, de fato, a gente consiga avançar no campo da aprendizagem escolar. Claro, há outros fatores importantes, a gente sabe que precisamos ampliar a atratividade pela carreira do magistério, né? Hoje, poucos jovens querem seguir o magistério em nosso país, né? Temos uma escassez grande em algumas áreas, por exemplo, na própria matemática, nós temos ainda um déficit grande de professores com formação adequada em matemática, ou seja, temos muito o que fazer, né? E, por isso, nós precisamos ter um plano nacional capaz de alavancar as aprendizagens escolares. E esse trabalho do PB, que foi uma solicitação, que foi uma parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira para as cidades de médio porte, sem sombra de dúvidas, é um ponto de partida absolutamente estratégico para mudar o quadro da aprendizagem escolar no Brasil. E para quem perdeu esse evento da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira na semana passada, que foi muito legal, ele está disponível no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, no YouTube. A gente vai deixar aqui embaixo o endereço para você ir lá e acessar. Bom, o nosso panorama da educação dessa semana está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo. Foi sempre para mim uma satisfação conversar com você, com todos que nos acompanham, e desejar uma ótima semana, em paz e que todos estejam bem. E se você quer saber mais sobre o que acontece na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. Curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixa lá também a sua sugestão de tema para a gente discutir aqui no Panorama da Educação. E o programa que você assiste aqui
está disponível também no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na próxima segunda, tem mais Panorama da Educação. Eu te espero aqui. Até lá!